Inter 1, Cuiabá 2 no Beira-Rio. Maurício Saraiva, Eduardo Cudê viu coisas positivas, falou sobre a derrota, projetou o jogo contra o River Plate. E aí, Maurício? Primeiro, só para registrar em ata que a gente lamenta que é bem difícil entender a fala do Cudê, né? Ele já passou pelo Inter um bom tempo, ele esteve no Atlético Mineiro um bom tempo e ou não conseguiu ou não teve interesse, eu não vou fazer esse julgamento, mas ou ele não conseguiu ou ele não teve interesse em falar um portunhol que se pudesse entender. É bem difícil. Na televisão, por exemplo, toda vez que ele falar, vai entrar uma legenda para explicar o que ele está dizendo, porque o tom de voz às vezes é mais fechado, mais gutural, algumas expressões emendadas em espanhol que vão tirando o sentido de quem está ouvindo aqui e fala português costumeiramente. Aí eu estou falando muito mais torcida do que qualquer um de nós. Mas daquilo que foi possível compreender com mais clareza da entrevista dele, não foi uma entrevista fantasiosa, Eduardo. Ele viu um primeiro tempo que de fato aconteceu, um primeiro tempo promissor. Ele disse que vai até 15 ou 20 do segundo tempo, já é um certo otimismo, porque sem o Arangues a perda técnica, a perda de dinâmica já ficou evidente. O Inter ainda bota a bola na trave, ainda tem presença ofensiva no segundo tempo no campo do adversário, mas em dado momento você vai lembrar que eu disse ao Debona que o fato novo do segundo tempo, além do Bruno Henrique, era a ansiedade com que o Inter estava lidando com o jogo, e a ansiedade compromete diretamente a precisão. Quando vem o mercado, aí sim, aí o jogo desanda num outro nível. Mas o primeiro tempo, todos os elogios que o Cudê fez, ele fez com razão. A crítica que ele poderia ter feito, e eu compreendo não tê-la feito, porque são seus jogadores, não vai atacar os jogadores na entrevista, é que uma atuação daquelas, ela tem que ser traduzida, ela tem que ser trocada pela moeda do futebol, que é o gol. Você produz, troca pela moeda, que é o gol que ele dá a vitória. Mas é mais do que um gol. Se você produzir para fazer 3-4, faça 3-4. O Inter fez um só. Então, o gol que o Inter faz está dentro do contexto de quem jogou bem. O gol que o Inter toma está fora do contexto. É uma bola parada alheia ao jogo, aleatória. Esse gol não vale menos. Esse gol não é injusto. Injusto é o juiz mexer no jogo. Não foi o que aconteceu. Então, você jogou muito, fez só 1-0. O adversário teve uma chance, converteu. Injusto? Não, o adversário teve 100% de aproveitamento, não há injustiça nisso. Você é que não conseguiu eficácia, embora o futebol jogado tenha sido muito bom ao longo de 45 minutos. Na segunda etapa, ele ainda fala desses 15 minutos adicionais, onde ele já não tem o Arangues. Pelo jeito foi só preservação, o Felipe pode me corrigir se eu tiver entendido errado, mas o Arangues sair no intervalo tirou do Inter dinâmica, rapidez, acerto técnico, e entrou um cara que é bom jogador, mas que não jogava desde maio e vinha jogando na Arábia. É outro mundo, é outro poder de competitividade. O Arangues adiantava o jogo com rapidez, o Bruno Henrique penteava a bola, virava o corpo, esperava, ajeitava e dava o passe. Essa perda de tempo foi sentida, a marcação fica mais fácil. E aí sim, o fator que determina a grande diferença do jogo, o Inter passar a ter um a menos. Como o Inter não joga se defendendo, quando você joga se defendendo, Eduardo, perder um cara expulso, faz as célebres linhas de 4, mesmo que a segunda linha de meio não seja uma linha e sim um setor, mas você separa um setor de 4, um atacante. Fechou, pronto. Mas o Inter não joga assim, o Inter jogava atacando. Quando perdeu um homem e tentou continuar atacando, na ideia do René por dentro, o Tauan do lado, o time abriu, o time esgaçou o setor de meio campo. Quando o Johnny sai para entrar mais um meio atacante, aí fica esgaçado irreversivelmente. E aí o Inter toma 2-1 e ficou perto de tomar 3-1. O Maurício, deixa eu dar uma passada na zona mista do Beira-Rio, para conversar com o Leonardo Acosta. Algum jogador do Inter passou aí, Leonardo? O Bruno Henrique, estreante, ele passou, a gente falou com ele há pouco, preparamos material, quando você quiser aí, ainda dentro do balanço final, Gabardo, e alguns, acho que dá para dizer que a maioria dos jogadores passaram também, mas sem conceder entrevista, entre eles o Valência, deu boa noite, passou direto, mas o Bruno Henrique depois, na sequência, a gente pode ouvir o estreante do Inter. Sim. O Valência passou em branco até pela zona mista. Pois é. Quanta preocupação, só para não perder o gancho, certamente está nas mensagens que estão chegando para o Lucas Arruda, preocupação com o River Plate terça. Qual é a preocupação? Das duas, uma. Se você jogar tudo que jogou no primeiro tempo e desperdiçar como desperdiçou hoje, você perde para o River Plate. Se você jogar mal como no segundo tempo, tendo um homem a menos, você perde para o River Plate.
Então, ou bem, você faz aquela atuação do primeiro tempo, adaptada ao contexto do jogo, né? Ser fora, ser contra o River, e você aproveita as chances e não toma o gol aleatório da bola parada, ou você no segundo tempo, que jogou tão mal, você não pode nem remotamente jogar o que o Inter jogou na segunda etapa, tendo um homem a menos. A questão de ter um homem a menos na Libertadores, num jogo desta pressão contra o River Plate que vai atacar muito, é um risco. Se o Inter não tiver com a cabeça boa, concentrado, para que jogadores não caiam em provocação e não confundam marcação dura com algum nível de deslealdade ou de imprudência, o Inter fica com um a menos, só Deus sabe o que pode acontecer. Então a preocupação é essa. Quando o Inter jogou bem, não ganhou dentro do jogo. E quando jogou mal, tomou a virada. O adversário próximo é o River. É claro que o torcedor e a torcedora se assustam com razão.